Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Equilíbrio Cast, com mais um episódio 03. E hoje estamos com uma convidada muito especial, onde poderemos conversar um pouco sobre suas experiências e seus desafios relacionados à maternidade atípica. Seja bem-vinda, Angélica Mota. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com você, partilhar um pouquinho, né, da nossa história, né? Na Sim. nossa realidade, né, como mãe atípica. Sim, é um prazer ter você aqui, até porque você, como muitas outras mães lá da clínica, tem muito a dizer. Tem uma história admirável e eu quero que você se sinta à vontade, porque aqui é um espaço preparado pela equipe Ponto de Equilíbrio para que a gente consiga levar informações para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigada por você ter aceitado o convite, Angélica. Obrigada, Ingrid. Eu que agradeço, né? A gente está junto aí, né, desde o início praticamente da Ponto de Equilíbrio. A Ana Lívia, né, faz as suas atividades lá. E para mim, igual eu te falei por mensagem, foi uma honra, né, ser convidada por vocês para partilhar um pouquinho da história. Entre tantas, né, como você já disse, muitas, né, merecem estar aqui, né, neste lugar para partilhar um pouquinho. E, né, dessa vez é a minha história, mas representando todas as mães, né, atípicas que fazem, né, essa rotina, todos os dias enfrentam os mesmos desafios como nós, né? Sim. Então, eu gostaria que você começasse apresentando. Quem é a Angélica? Quem é a Angélica? Então, meu nome é Angélica Mota, né, como a Ingrid disse. Sou mãe, né, da Ana Lívia, que me fez aí conhecer essa realidade da maternidade atípica, né? É a minha primeira filha, ela tem 7 aninhos e para mim é uma honra ter sido escolhida para ser mãe da Ana Lívia. Também fui agraciada com mais 2 filhos, né? Tem aí a Liz Maria, de 4 aninhos, e o Davi Lucas, de 1 ano e 3 meses. Corajosa, né? Estão pensando aí, né? Sim. Mas a gente vai, né, no decorrer da partilha aqui, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha família. Sou casada com o Cristiano Mota, né? Tenho muito orgulho também do esposo que Deus preparou para mim, que me ajuda aí também nessa rotina diária com as crianças. Que é muito parceiro, Muito né? parceiro. Família linda. Uhum. Ai, que bom. Então, vamos lá. Você podia falar para nós, Angélica, um pouquinho dos seus desafios. Quais os que você mais encontrou durante a maternidade atípica? Então, durante a maternidade atípica, para mim o maior desafio era, a princípio, o diagnóstico, né? Eu pensava que logo que começou tudo, né, que eu descobri que a Ana Lívia, né, era uma criança rara, eu pensava sempre assim, quando eu vi um diagnóstico vai acabar tudo, vai ter uma solução para tudo. Então, esse para mim foi o primeiro desafio, o diagnóstico. Porque a gente ficou muito tempo buscando o diagnóstico do que a Ana Lívia tinha. Mas esse diagnóstico só chegou aí mais ou menos quando ela tinha 2 anos e meio de idade. Então, até lá foi uma loucura. Desafios de ir para outros lugares, né, outras cidades, procurar médicos e médicos e médicos para chegar até um diagnóstico. Não cortou, né? Que a Muito gente forte, vai... né, a Uma ligação relação. muito forte. Sim. Então, acho que é isso. E quando você fala de conciliar, né, tudo isso, as terapias com a família, como que você consegue conciliar essa maternidade atípica com seus outros filhos típicos? Né? Assim, eu acredito que isso acontece naturalmente. A princípio, quando a gente pensou em ter outro filho, a gente sempre se preocupava. Primeiro, se ia vir com a mesma condição, né, de saúde da Ana Lívia. Esse era um medo que a gente tinha, com certeza. Acho que qualquer pai que tem um primeiro filho, né, nessa condição, a gente fica com medo do próximo também ter. Mas isso a gente, né, foi no geneticista, a gente estudou, né, a possibilidade se ia ser ou não. E sempre confiamos que ia dar tudo certo. Que Deus estava à frente e que se Ele nos permitiu ter outros filhos, Ele ia estar à frente.
Minha família sempre foi muito religiosa, né? A gente foi criado dentro da igreja, tanto eu quanto meu esposo. Então, para nós, o embasamento foi isso. E com os nossos filhos não foi diferente. A gente colocava sempre isso, que Deus ia nos direcionar de forma natural como cuidar da Ana Lívia, como cuidar das outras crianças, né? E isso foi acontecendo de forma tão natural que, assim, a Liz era pequenininha. Eu lembro de um dia que estava com ela na sala e ela pegou a seringa de dar o remédio para Ana Lívia e foi ali na sondinha da Ana Lívia e disse que ia dar um remédio. Ajudando. Sabe? Ajudando, tão pequena, sem entendimento nenhum, né? Do que aconteceria. Eu, na minha cabeça, achava que ela não tinha entendimento nenhum. E aos poucos eu peguei ela fazendo o que eu estava fazendo para Ana Lívia. Então, assim, essa interação, essa condição de criar eles, parece que é muito natural. Eu falo para minha família assim que eu vejo muito agir de Deus ali. Porque não precisa eu falar para a Liz Maria, olha, a sua irmã é assim, assado, a gente precisa fazer assim, assado. Parece que o entendimento já é natural deles. É claro, vai chegar um ponto que vai acontecer, né? Mas eu tento tratar eles da mesma forma. Eu brinco com o Davi, com a Liz e com a Ana Lívia, né? Tento aquela interação deles da mesma forma. Não tem essa separação, porque ela tem... né? Sem diferenças. Sem falar, porque ela tem essa limitação, ela não vai poder fazer isso. Não. É tanto que a Ana Lívia, ela ama apostar corrida na cadeirinha. Eu empurrando e as outras crianças correndo com ela e a gente fazendo aquela bagunça, barulho de falar assim, não, vamos correr, quem vai ganhar, entendeu? E ela ama isso. Que gostoso. Então, eu acho que esse cuidado é natural. É claro, a demanda é diferente, né? De cada um. Eu falo que eu tenho 3 crianças e cada um com uma demanda diferente. Né? A Liz, ela vai para a escola, o Davi, ele ainda está em casa, não vai para a escolinha, mas vai chegar um período também, né? Que tem outras necessidades, né? Que suga muito de mim no dia a dia. Mas aí entra também a nossa rede de apoio, né? Para lidar com essa situação dos filhos. Como você dá conta dos 3? Tem dias que eu estou em casa com os 3, mas tem dias que ou tá com a minha mãe ou tá com a minha sogra. Então, assim, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio muito boa. E, como eu disse, isso foi desde o início, né? Então, a gente tenta, eu e meu esposo, dar conta de tudo, né? Conciliando ali com eles. Mas tem horas que a gente precisa, né? Da nossa família, dos nossos pais. E eles sempre estão dispostos a nos ajudar. Do Gindo, da Dinda, da tia, e vai indo. Ai, que bom. É muito natural a particularidade deles, sabe? De cuidado, de lidar ali um com o outro. Ai, que bom. E nós, na clínica, nós já conseguimos fazer várias trocas, né, Angélica? Sim. E, assim, as nossas vivências com as nossas filhas sempre foram muito semelhantes, Sim, né? E algo, assim, que eu sempre admirei em você é essa fé, né? Você sempre foi uma mulher de muita fé, tanto você como sua família, né? E como faz diferença, né? Deus, né? Sempre fortalece. Sim, é. Que bom. Qual que é a sua maior esperança com o futuro da Ana Lívia? A minha maior esperança, eu acredito que seria... Muitos falam cura, mas assim, já vi muitas curas na vida dela, muitos milagres, a gente já vivenciou isso diante das situações e provas, né? Diante da saúde dela. Porém, a minha maior esperança é que um dia realmente chegue a cura, né? Algo que fale assim... tem muita coisa aí em estudo, né? Da síndrome, da própria síndrome, estudo da medicina, né? Que podem levar a isso, né? Então, assim, a esperança, eu acho que praticamente, eu acho que eu posso dizer isso, de nós, pais atípicos, é que um dia a gente vê eles curados. Talvez a cura não chegue como eu desejo, né? Mas se um dia, né... chegar, eu tenho muita esperança nisso, sabe? Que um dia eu possa, né, receber um milagre, tratamento, né? Alguma coisa que fala assim, não, isso vai resolver a questão da saúde da Ana Lívia. Então, essa é a minha esperança. E outra seria, tipo assim, onde está pautada a minha esperança?
eu vejo que a minha esperança, ela precisa estar no amanhã? Precisa, mas eu não tenho controle do amanhã. Então, assim, por isso eu tento aproveitar ao máximo. Cada segundo com a Ana Lívia. A gente passou... gente, desculpa aí, tá? É difícil. Fica à vontade, A gente Angélica. passou por uma situação muito difícil, né, de UTI. E onde eu vi a minha filha escapando pelos meus dedos. Tipo, eu achei que não tinha mais jeito. Pra mim, no meu humano, pelo que eu vi, na situação que eu vi, não tinha mais jeito. Então, a minha única esperança era a minha fé em Deus, que Ele poderia fazer o impossível na vida da Ana Lívia. E, mais uma vez, Ele fez. Mas, diante de tudo, eu me vi ali, ajoelhada, e pedia para o Senhor. Me permite, mais uma vez... Estava gestante do Davi Lucas. Me permite, mais uma vez, vivenciar com a Ana Lívia o meu dia a dia, de poder colocar ela ali no chão, brincar com ela, com o Davi Lucas, que estava para chegar, que eu nem sabia que era um menino ainda, mas de ter esse convívio que você me perguntou anteriormente, de irmãos, sabe? De poder cuidar da minha filha, partilhar momentos no dia a dia com ela, com mais ênfase, com mais alegria, sabe? Fazer ela vivenciar isso. Porque, assim, pela minha fé, me permite acreditar nisso, que Deus não me colocou na vida da Ana Lívia por acaso. Entendeu? Tudo tem, e né? não colocou ela na minha né? vida por acaso. Então, assim, eu só pedia pra Deus, naquele dia em que eu vi o pulmãozinho dela sangrar e que eu vi o desespero na cara, estampado dos médicos, que parece que não tinha mais jeito. Eu cheguei em casa, falei pro Cristiano, eu tô desesperada, eu não sei, acho que não tem mais jeito. E eu falava pra Deus, só me permite viver, eu quero viver isso. Porque, assim, às vezes no dia a dia da gente, a gente esquece, é tanta coisa pra fazer. Aí tinha a Liz, que era ainda pequenininha, né, que às vezes no dia a dia eu acabava deixando de fazer alguma coisa pra Ana Lívia, para fazer para a Liz ou para fazer para nossa família, para nossa casa. Então, é muito difícil conciliar a nossa rotina, né, da maternidade atípica. Mas, por mais doloroso que seja, por mais correria que seja, é prazeroso. Eu não me vejo sem outra rotina. E foi isso que eu pedi para Deus nesse dia, né, que me permitisse viver isso com ela novamente, de permitir que ela seja criança, permitir que ela tinha essa vivência com os irmãos, porque ela entende, ela sente, entendeu? Então, eu era como se eu estivesse devendo isso para ela, sabe? Então, assim, a minha esperança não tá no extraordinário, talvez, que nem muitos da minha família falam, um dia eu ainda vou ver a Ana Lívia andar. Eu quero ver minha filha andar. Eu quero ver minha filha falar. Para mim, o maior desafio é ter que adivinhar. Né? Eu falei do diagnóstico, da aceitação e tudo, mas é um desafio também no dia a dia, como ela não fala, adivinhar o que ela sente, o que ela precisa, né? O que eu preciso fazer para ajudá-la. Mas, assim, eu queria permitir, né, com a graça de Deus, mais uma vez que ela fosse criança, que ela vivenciasse aquilo ali, de ver mais uma vez o sorriso dela brincando, né? Com os irmãos, comigo. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa do hospital, logo que eu pude, foi isso. Foi colocar ela para brincar e esquecer um pouco do resto. E hoje eu posso cobrar isso novamente de mim, porque diante dos 3 eu já tô meio que perdida na rotina. Mas toda vez que eu lembro desse dia, que foi bem difícil, que parecia que eu tava perdendo mesmo, que, né, não ia ter o que fazer, é como se estivesse escapando pelos dedos e a gente não tem o que fazer. Bate o desespero, né? Eu acho que a minha esperança é isso, é dar qualidade de vida para ela, mas diante do real, sabe? Às vezes a gente busca tanto na medicina, no extraordinário, e a gente esquece do básico. Sim. Né? A gente esquece de dar o carinho, de dar o amor, de partilhar o dia a dia, né? De estar ali. Brincar é coisa simples, porque como elas não falam, às vezes elas não sabem cobrar, fica ali. É igual quando você vai para alguma coisa de família, né? Que às vezes ela precisa ficar ali no cantinho dela e às vezes ela não fala, todo mundo vai passar e ela vai estar ali, parece que invisível. Já aconteceu comigo. Mas nem nessas coisas de família eu consigo me desprender.
Eu acho que cada pai, cada mãe reage de um jeito, mas eu não consigo me desprender dela, de querer incluir ela, né, Angélica? Uhum. E a minha esperança é essa, dar qualidade de vida para ela na maneira que a gente pode, que alcança. A gente almeja tanta coisa, mas, né, o básico eu acho que é o essencial também, que vai fazer ela ter mais vida, ela se sentir melhor, ela, né, talvez ter mais força para resistir os desafios dela em questão da saúde no dia a dia. É o amor, é inexplicável, assim. É o nosso diário, eu acho. Isso mesmo. E ao mesmo tempo que você tem essa fé, né, essa esperança, mas você nunca deixou de buscar as terapias, que você Sim. sabe que é uma qualidade de vida para ela, né? Sim. E ao mesmo tempo você também tenta incluir ela na sociedade, Sim. que é algo, né, que também faz diferença, né? É uma vivência que ela também precisa, né? É um Sim. direito dela. Uhum. Então, essa questão da sociedade, a gente precisa, antes, né, no início de tudo, eu queria pôr em uma bolha, eu queria esconder, eu queria, né, ia para os lugares, para mim todo mundo estava olhando. Eu já me ausentei de lugares onde eu percebi que a gente não era bem-vinda. Eu cheguei com a minha família, né, cadeira de roda, aquele fuzuê toda ali, pequenininha, toda sapeca, né? E eu já me ausentei porque eu achava que era o melhor pra gente, mas assim, essa questão da sociedade, eu vejo que é muito também nosso, né? Enquanto pais atípicos, às vezes a gente que tem isso, né? Vai olhar diferente, e às vezes não acontece dessa forma. Às vezes as pessoas nos olham porque muitos não têm essa realidade e não entendem, né? Mas é uma coisa que a gente precisa começar em nós, né? Porque se a gente não incluir eles, cada vez vai aumentar o quê? A exclusão, Sim. né? As pessoas não vão saber ser repetitivas, não vão ter empatia, não vão saber como lidar. Sim. Eu já ouvi isso. Eu não sei como falar com ela, eu não sei como me direcionar a ela. Ela escuta, ela entende. Então, assim, às vezes dói muito você ouvir, sabe? Ela escuta, ela entende. Nossa, ela é um bebê, sabe? É doloroso, né? A gente talvez queria que tivesse o acompanhar, como se diz, normal. Para as pessoas é normal, né? Para a gente não tem nada de anormal, mas para as pessoas eles colocam como normal. De qualquer outra criança. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes é a gente mesmo que vê isso. Então, a inclusão, ela precisa começar em nós. Sim. É uma coisa recente mesmo, antes, né, de pensar no podcast, uma coisa que eu sempre tive como projeto é tentar falar um pouco, ter essa coragem de vir, né, e falar um pouco da história, até mesmo para que outros pais conheçam como começou, como que eu identifiquei a síndrome, entendeu? Por quê? Porque com isso eu posso ajudar outros pais a chegar no diagnóstico, Sim. né? Talvez, eu já escutei isso de alguns médicos, talvez tem várias outras crianças aí que têm um diagnóstico diferente, mas na realidade é o mesmo diagnóstico que a minha filha tem. Mas por, né, falta de conhecimento, de não saber como começou, né? Porque quando eu descobri em si que eu falei, não, a Ana Lívia tem isso, foi através da rede social. Ela com muitas crises, né? ela com muitas crises, né? Eu fui para a internet, pesquisava, e meu esposo falava, não pesquisa, você vai ficar doido, tem muita coisa parecida, por ser crise convulsiva, né? Misturava muito com os quadros de epilepsia e tal, né? Então ele falou, tem muita coisa e você vai ficar pior, porque, né, no início a gente estava bem abatido. Mas foi aí que eu vi a história de uma criança que eu falei, não, dentro de mim falava, minha filha tem isso. E talvez se esses pais não tivessem jogado, né, a história deles na internet, a gente não teria acesso e o diagnóstico demoraria muito mais. Sim. Então, assim, a inclusão ela é muito essencial hoje em dia. Até para que as pessoas aprendam a respeitar, né, as crianças atípicas, né, para ver que elas não é uma parte excluída do mundo, elas são parte desse mundo e elas precisam ser respeitadas como tal, né? A questão da escola,
eu sempre sonhei, eu acompanho muitas mães que têm a filha na escola ou o filho, né? E vivencia isso. Você também vivencia isso, né, Ingrid? Sim. Então, assim, sabe o quanto é prazeroso, importante para eles. A época que eu cheguei a pensar, não, eu vou colocar a Ana Lívia na escola, foi quando, logo um pouquinho antes de começar a pandemia, eu tinha amadurecido essa ideia, eu falei, eu vou colocar. Que não é um processo fácil, né? Que não é um processo fácil, né? A gente tem que fazer muito trabalho interno. Muitos. E aí foi quando eu falei, não, dessa vez eu vou colocar e tentar essa experiência para ela, né? Sim. Mas aí logo veio a pandemia. E aí eu falei, não é a hora. E depois passou a pandemia, a gente teve muitas intercorrências com pneumonia, né? Você já acompanhou. Inclusive essa internação que eu citei aqui dela, que foi muito grave, foi por questões de pneumonia. Então, assim, é uma opção minha hoje e do meu esposo de não levar para a escola. É claro, isso é um trabalho dentro da gente, né? Que requer tempo. De segurança, sim. né? De tudo. Então, assim, hoje, na nossa realidade, eu até cheguei a falar, não, eu talvez levaria se eu pudesse ficar lá na escola. De fato, né? Aquela coisa que é proteger demais. Mas faz falta, mas eu tento suprir isso com a questão dos irmãos, a questão da escola. É claro que não é igual, não estou tirando, né, o mérito aí das escolas, né? E nem o mérito dela. Eu sei que é um direito dela, porque tem N interpretações, né? Já cheguei a ouvir, você está tirando o direito dela. Não estou tirando o direito dela. Mas a realidade de como está a saúde dela, a questão de imunidade, que a gente sabe, se ela vai para a escola, né? Fica mais exposta. Então, é o que eu acho que é melhor para ela no momento. Se amanhã ou depois vai acontecer, veremos. Sim. Mas eu não deixo. A gente vai para a igreja, leva a Ana Lívia, a gente dá testemunho, né? Dá a história dela, né? Da nossa vivência com ela na igreja, acampamentos, pregações que meu esposo às vezes é convidado a fazer. A gente sempre tá levando ela. Hoje já tem essa visão, não quero pôr ela numa bolha. Mas às vezes por causa da condição física, da saúde e da saúde dela, eu prefiro privar ela de algumas coisas, sim. Você, como uma social media, como que você vê hoje a representação das famílias atípicas na mídia? Precária, né, amiga? Vamos ser sinceras. Então, eu admiro muito as famílias que têm coragem de, igual eu falei, né, no nosso assunto aqui anterior, eu falei um pouquinho disso, né, das famílias que têm coragem de levar a sua história, né, a sua luta, né, e colocar nas redes sociais. Porque isso faz total diferença, igual eu disse, eu tenho muitos propósitos, eu tenho muitos projetos, tenho muita vontade, mas ainda não consegui trabalhar isso em mim. Por ser de momento. Às vezes eu tô numa situação hoje que eu quero conversar, que eu quero falar com o pessoal. Outras eu quero me resguardar. Então, assim, isso talvez seja normal do ser humano, mas tem uns que parece que conseguem lidar ali com uma certa facilidade. Mas em relação a nossa presença, né, no digital, eu vejo que faz muita diferença e que a gente ainda tá numa demanda muito pequena, né? Às vezes esquecidas, ou às vezes quando vai é muito criticada. Eu acompanho muitas mães que expõem a sua rotina, né? Expõem, né, o filho para falar, não para expor o filho em si, mas para falar do dia a dia do filho, das lutas, mas assim, para ressaltar. Eu vejo que muitas mães que eu acompanho que falam da maternidade atípica é para exaltar as vitórias, pequenas vitórias, superações que as pessoas não enxergam. Para as pessoas, a criança é um coitado, um debilitado, que eu já cheguei a ver situações que a pessoa tem coragem de falar, não devia existir. Gente, que falta de sensibilidade. Eu acho que as pessoas falam isso porque não é dele. Porque não é seu. Porque se fosse seu, você jamais ia aceitar falar isso, né? Eu acompanho uma mãe que eu admiro muito e ela já chegou a ouvir isso do filho dela. Eu fico pensando, para que existir uma pessoa assim? Muita falta de empatia, de respeito, de sensibilidade, né? Sim. Porque nós não somos nem uma chocadeira ou um animal que a gente
vai, né, ter um filho e a gente vai abandonar de qualquer jeito. Ou, sei lá, nenhum animal faz isso. Então, né, sensibilidade. Se você talvez teria essa, né, essa reação, isso é um problema seu. Mas respeita quem, né, quem cuida, quem tem a coragem de ir à luta, quem tem coragem de enfrentar. E em vez de você ir lá fazer um comentário, poupa seu comentário dessa forma. Então, assim, admiro muito, né? Desnecessário, né? As mães que têm coragem de ir. Eu acho que a gente precisa mesmo aparecer mais, mostrar a nossa cara, a nossa realidade, a nossa família, exaltar as qualidades dos nossos filhos, porque não são só dificuldade, gente, não é. É igual eu falei, é partilhar do momento e de como que ele oferece pra gente o momento, entendeu? Se o momento é de luta, de eu estar lá no hospital precisando cuidar dele, eu vou ficar lá cuidando dele. Se o momento é que eu posso desfrutar de fazer um passeio, de estar em casa, às vezes, ali com as crianças, partilhando, vendo o sorriso, né? O olhar. Eu conheço a Ana Lívia pelo olhar, entendeu? A minha filha não fala, Cada mas expressão. o olhar dela fala mais que qualquer coisa pra mim, entendeu? Por mais que, às vezes, na dificuldade ali, quando ela tá com dor, quando, né, tá sentindo algo que eu queria descobrir de imediato e pensar assim, não, ela poderia falar, mamãe, tá doendo aqui. Mamãe, tá doendo ali, que eu talvez conseguiria ajudar ela muito mais rápido. O olhar dela me diz, mamãe, eu não tô bem. Então, assim, a sensibilidade é só de quem passa. Mas as pessoas precisam respeitar e ter empatia e sensibilidade como humano, de respeitar a dor do outro, de aceitar as diferenças. De aceitar a diferença, mesmo, né? Então, é muito bom. Eu acho muito válido as famílias ter essa coragem de ir. A rede social, querendo ou não, a gente sabe que hoje é um meio comunicativo que chega mais rápido, que a gente consegue, facilita, né? Com facilidade, mostrar a realidade até do momento, né? Estamos aqui e estamos ali ao mesmo tempo. Então, assim, muitas famílias precisam abraçar isso e se unir. Assim, eu acredito que, não sei, pela condição talvez emocional, né? De muitas famílias, como eu disse, às vezes eu quero me esconder, às vezes eu quero falar, né? Com outras mães. A gente precisa moldar isso também em nós e se unir. Se unir e ter a coragem de dar a cara a tapa pelos nossos. Porque muitos de nós fica no nosso mundinho, né? De dar conta sozinha. Eu falo por mim, eu sou uma dessas, né? Tem dias que eu quero ficar em casa sozinha, eu acho que eu vou dar conta de tudo. Mas eu preciso, né? Por ela, né? Falar, não, vou levar a Ana Lívia ali, porque ela tem esse direito. Ela precisa ser aceita, ela precisa, né? Onde ela passar, ela também vai deixar as marcas dela, o jeitinho dela. E tenho certeza que vai iluminar muita gente por onde ela passar. Com né? certeza. E ela tem esse direito, assim como linda. qualquer outro, né? Então, assim, é muito válido isso. A gente usar, assim, essa ferramenta que é o digital hoje, que é o Instagram, que é WhatsApp, e dar a nossa cara a tapa, mostrar a nossa realidade enquanto família atípica, que nós não podemos ser excluídos, e sim, né, ser respeitados e aceitos na sociedade, porque nós fazemos parte da sociedade, nós não somos um ser à parte, né? Isso mesmo, até porque os nossos filhos têm muito potencial. Sim, né? sim, E quando a gente certeza. consegue expor isso para muitos, é onde vai entendendo um pouco mais essas diferenças, mas que é possível. Quando você fala mesmo de algumas pessoas que faz questionamentos, mas ela entende, ela ouve, muitas das vezes não é nem por maldade, e sim por não ter o conhecimento. Sim. Então é onde realmente a gente tem que levar mais informações. E as pessoas percebem, né? Quando lidar com a criança, ela percebe o potencial daquela criança. Muitos ficam até impressionados, percebe o potencial, né, que a criança tem, percebe a sensibilidade que a criança tem de entender. Por exemplo, já me fizeram perguntas sobre a Ana Lívia de ouvir, de enxergar, mas logo a pessoa mesmo recebe a resposta, porque ela olha assim. Ela olhinho, já dá o sinal. É um olhinho, olhar 44, que o povo fala, não sei, mas é de rabinho de olho. Ela logo já responde do jeitinho dela, que ela tá escutando a conversa, ou ela dá uma olhada assim. Então, é respeitar o limite do outro. Até porque, né, eu vejo assim, um dia eu passei por uma experiência que me fez enxergar dessa forma.
todos nós não temos, igual eu falei, o controle do tempo. Você não sabe o que vai ser da sua vida amanhã. A criança, ela pode ser rara por diagnóstico, mas nós podemos ser raros por qualquer coisa que nos aconteça. Hoje eu tenho saúde, eu tô bem, eu posso andar, eu posso falar, mas eu não sei o meu dia de amanhã. Então, assim, a raridade, ela pode chegar para qualquer um. E não é porque minha filha tem uma síndrome que ela é rara, né? Eu vejo muitas pessoas raras passando por outros desafios e que às vezes não entendeu que ela é rara ainda, entendeu? Então, eu tenho muito isso para mim. Não sei se é porque eu vivencio a maternidade, né, atípica, mas eu aprendi a lidar com muita coisa com a Ana Lívia, a ser mais humana, a me colocar no lugar do outro. E a gente hoje, infelizmente, vive numa sociedade que está cada dia mais desumana, que está precisando de amor próprio, que está precisando saber os limites, está precisando respeitar um ao outro. Então, isso acho que começa em nós, sabe? Mas a luta, né, da maternidade atípica, de representar nossos filhos, a gente precisa abraçar isso e não desistir, né? Precisamos nos unir, ter mais coragem de talvez partilhar a nossa história, de ver, de se colocar no lugar do outro, de ver como que a gente pode ajudar o outro, né, a expor também, aí a luta, sei lá, de ser útil, né, na vida do outro de forma positiva, de ajudar, impulsionar e a levar isso à frente. Porque tantos outros conseguem quando vai, né? Verdade. Por exemplo, eu admiro muito os pais autistas. Olha quanto que eles têm, né? Apresentado aí na mídia, ido atrás e da luta. Tem feito a diferença, né? Tem feito a diferença. Sim. Então, eu acho que isso é muito válido. A gente vê isso, vai, né? abrindo através portas, deles, né? Quantas síndromes que existem e às vezes está desconhecida. Mas porque às vezes a gente não abraça. Às vezes a gente pode até ter o grupo ali. Eu participo do grupo CDKL5, que é a síndrome da Ana Lívia, né? Mas eu não tenho muito tempo de ficar lá conversando. E eu admiro muitas mães que já trouxeram até o congresso para o Brasil, que conseguiram ir atrás de informação, de trazer médicos, sabe, de fora para falar do assunto. Porque a CDKL5 ainda é uma síndrome rara, pouco conhecida. Mas já tem pais e mães que estão dando essa cara a tapa, que estão indo na luta, que estão querendo, né, buscar essa interação na sociedade, inclusão. E também, o que eu posso fazer de melhor, né, para o meu filho e para o outro que tem a mesma síndrome. Então, às vezes, a gente precisa moldar isso em nós, né, para saber o que eu posso fazer, né? Bem isso, Angélica. Angélica, existe também alguns mitos da maternidade atípica. O que você tem a dizer a respeito disso? Então, o mito, eu não sei qual seria o mito específico, mas eu vejo que muitas pessoas, elas têm uma visão, eu diria, da maternidade atípica. Vê a gente como coitadinhos, ai, que peso, ai, né? Só vê essa realidade, ruim, o lado ruim. É cansativo, gente? Fácil, com certeza, não é cansativo, não é fácil, mas é possível. E assim, é muito gratificante saber que eu ainda consigo, né, diante da limitação e da necessidade da minha filha, eu consigo ajudar ela de alguma forma, entendeu? Agora, as pessoas parecem que, olha, não sei se isso é um mito, viu, Ingrid? Mas assim, olha sempre com esse olhar, coitadinho, ai, muito difícil, eu não daria conta, né? A gente, somos seres humanos treinados para isso. A gente vai, no nosso dia a dia, a gente vai fazendo as coisas acontecerem da forma que nos cabe, da forma que a gente dá conta, né? Da forma que a gente pode. Então, na maternidade não é diferente. A nossa vida é um sacrifício e na maternidade não é diferente. Isso na maternidade atípica quanto não atípica, né? Sim. Sacrifício sempre vai existir, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas mistificam muito nessa questão de ser muito ruim, ser uma mãe atípica. Na verdade, nós somos a mãe que ninguém quer ser, né? Isso é bem real, né? Eu ouvi isso um dia, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como bem assim? Isso. Mas nós somos a mãe que ninguém quer ser, que muitos admiram,
que fala, admiro a sua força, essa coragem, é lindo como você cuida. Nossa, só você para dar conta. Mas quem diz que nós damos conta? A gente não nasceu né? preparada para isso, né? Não, Nós a maternidade vamos em buscando si, tudo, né? Não, a gente não está preparado para ser mãe. A gente aprende no dia a dia. Um aprendizado constante. Sim. E da melhor forma possível, a gente tenta, né, ser a mãe que os nossos filhos precisam, que os nossos filhos precisam, cada um na sua demanda e necessidade. Mas em relação a essa questão de mistificar, eu acho que as pessoas também tá já treinado, sabe? Com o pensamento treinado para ver dessa forma e não consegue ver por trás disso, né? Ver que pode ser que aquela criança muito limitada, debilitada, que precisa de muitos cuidados, é muito mais difícil? Mas eu tenho certeza que para muitas mães que vivenciam como que eu digo, essa especialidade ali de momento, né, do filho ter uma demanda maior de médico, de home care, de consulta e tudo, não faz ela ser nem menos nem mais mãe, né? Porque o sacrifício dela pelo filho é único. Ela vai, eu acredito que como mãe, ela sempre vai querer buscar, ela sempre vai ver uma esperança ali, não, vai dar certo, ele vai ficar bem, ele vai ficar melhor. É isso que nos impulsiona a lutar por eles. A sempre ter aquela esperança de que eles vão ficar bem, de que eles vão ficar melhor, que se não acontecer, Deus vai nos capacitar diante de cada situação. Eu vejo dessa forma. Talvez isso tenha me sustentado para seguir adiante sem pensar muito no que vai acontecer. Apesar da gente ter medo do que vai acontecer, de como vai ser, né, no futuro, se vai ficar melhor, se vai talvez, né, ter uma piora de quadro, né? Mas eu sempre tento olhar dessa forma. Diante de cada situação, a gente precisa vivenciar o que a gente pode, dar o que a gente pode, tentar ser melhor cada dia. E em relação a esse mito de, é sempre doloroso. Gente, a maternidade é dolorosa, é sacrifício Independente constante. de qual maternidade, né? Isso. Concordo com você. Até porque o amor que a gente tem é muito grande, né? Por elas e supera, né? Todos os desafios e a gente acaba fazendo, né? Sempre o melhor, né? Sim. A gente não mede esses esforços e quando a gente vê que tá tendo qualidade de vida, tá tendo melhoras, é isso que importa. Sim. Críticas, infelizmente, né, sempre vai ter, o preconceito sempre vai ter, mas a gente tem que estar sempre, né, acima de tudo isso, né? Isso. Porque o que importa é o amor que nós temos pelos nossos filhos. Eu acho que é isso que acima de move, tudo. né? O amor. Porque se a gente não tiver esse amor pelos nossos filhos, por elas, que tem essa demanda, né, esse quadro especial, a gente não vai conseguir ir adiante. Como que eu vou conseguir ir adiante se eu não amo? Como que eu vou cuidar como eu preciso cuidar se não tem amor, né? Até porque os nãos sempre a gente encontra, sempre vamos encontrar. Vai existir. Né? Faz parte, né, infelizmente, da nossa rotina aí. Mas não é isso que vai nos impedir. O prognóstico também, assim, talvez para algumas síndromes, eu falo da Ana Lívia, por exemplo. Tem casos que talvez estejam melhores, tem casos que estejam piores, vamos dizer assim. Então, eu tenho ciência dessa realidade. E talvez outras mães vivenciam isso também, né? Que tem diante do quadro do seu filho a ciência de que as coisas podem melhorar ou pode piorar. Isso não é uma ilusão. Mas isso também acontece na maternidade, né? Não atípica que o povo fala. A gente não sabe o que a gente vai vivenciar com nenhum dos nossos filhos. Então, o que cabe a nós é viver o hoje. Sim. Né? O agora. Não sofrer por antecedência. Não sofrer por antecedência, viu, dona Angélica? Alguém mais aí pode ser assim, né, Ingrid? Mas isso é normal. Eu acho que na nossa realidade e na realidade que o mundo está vivendo hoje, muitos de nós estamos vivendo ansioso, né? Com medo, com muita cobrança. Né? Com muitas cobranças. Mas isso não pode, assim, fazer uma ilusão diante da nossa maternidade, né? A gente sabe que
o que a gente tem vivenciado, né? A gente tem conquistas, a gente tem desafios, a gente tem, né, o que a gente não queria ouvir também, né, em relação ao diagnóstico, né, a situação que os nossos filhos estão hoje, e o que está dentro do alcance a gente vai fazer, e o que não está, infelizmente, não tem como, né? Então, acho que isso é, assim, aquilo que você tem que focar, né? Eu tenho muita dificuldade, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, porque eu me pego pensando no pior. Acho que um pouco do ser humano, né? Normalmente pensar nas coisas ruins, e parece que quando a gente está um pouco mais ansioso, você fica pensando no que não deu certo. Eu vivencio isso. Às vezes a pessoa vê a minha família, a minha realidade de vida, acha que eu tô sempre para cima, que eu sou, né, que a minha fé me coloca sempre nessa posição, né, de estar firme, de ser forte. Não, gente. Somos seres humanos. Sou humana. Tem dia que sim, tem dias que a gente acha que não vai dar conta, mais né? Tristes, mais cansadas. Né? Normal, né? Sim. Angélica, qual conselho você daria para outras mães atípicas que estão navegando por essa experiência? E viver o hoje, viver o agora, aproveitar cada momento com seu filho, independente da situação, do diagnóstico, né? Do prognóstico, que a gente sempre fica preocupado do que vai ser, do que não vai ser, né? Então, assim, viver o hoje, primeiramente, e dentro das possibilidades, buscar sempre o melhor para o seu filho, né? Seja em terapias, médicos, rotinas, o que é que a gente pode mudar para deixar melhor, né, para eles, o que é que a gente pode fazer, né? O que está em nossas mãos, o que está dentro da nossa possibilidade de fazer pelos nossos. Não desistir, não parar no caminho. Porque eu fui em tal médico, falou isso e isso, eu vou estacionar aqui. Não, conhece um pouco mais da síndrome ou do que seu filho vivencia, né, relacionado à saúde dele, né, seja síndrome ou só um quadro que você conhece como mãe, várias realidades, né, Ingrid? Então, assim, talvez o pai e a mãe já tenham um diagnóstico, eu e você vivencia realidades um pouco diferentes, né? Você acha que ainda não tem um diagnóstico fechado da Júlia, né? Não. Se eu não me engano. E diante disso, você não parou, não estacionou, você tem sede de buscar melhora para ela, qualidade de vida. Mas por quê? Você conhece a rotina ali da Júlia, né? Do dia a dia de vocês, de como ela se comporta, o que ela gosta, o que ela, né, não gosta, o que ela se dá bem, o que ela não se dá. E relacionado já comigo, eu vejo em questão da síndrome em si, né? Eu busco sempre conhecer, eu e meu esposo sempre tenta, né, dar esse suporte para a Ana Lívia em questão de médicos, terapias. É fácil? Não é. Mas o que a gente não pode fazer de forma alguma é desistir. É vivenciar o hoje dentro das possibilidades que a gente pode e não desistir de buscar, de ir atrás por eles. Porque é isso, nós somos braço, tudo. perna, o anjo na vida deles. Então, a gente precisa, né, não estacionar. Antes do diagnóstico, a gente quase ficamos parados por um tempo. Até que veio um anjo, né, do nosso dia a dia e falou, não, vamos buscar, vamos em tal médico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E graças a Deus que isso aconteceu, porque foi isso que nos permitiu continuar correndo atrás e chegar a um diagnóstico. E aí, depois do diagnóstico, vem todos os desafios e luta também, né? Então, é conhecer seu filho, vivenciar, né, cada dia. Acho que esse é o conselho. Que história linda, Angélica. Obrigada. Rica e inspiradora. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Com certeza você vai estar contribuindo muito com muitas famílias. Mas antes, eu gostaria de entregar uma lembrancinha que a equipe Ponto de Equilíbrio preparou com muito carinho para você. Sim, muito obrigada. Aqui. Em nome de todos, da Ponto de Equilíbrio. Olha, gente. E que Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Te dando sempre, né, essa sabedoria, essa força que, com certeza, a Ana Lívia vai continuar tendo aí muitas evoluções. Sim, se Deus quiser. Sim. Então, que você continue também brilhando aí, né, com a sua profissão.
Então, eu que agradeço, né, vocês, equipe Ponto de Equilíbrio, pelo convite, né, para partilhar. Eu estava bem ansiosa por esse momento, né? A gente fica na expectativa do que falar, mas eu acho que a nossa conversa fluiu, né? E Sim. espero contribuir, né, com outras mães, certeza. com outras famílias, né? Cada um tem uma realidade, né, de vida, de objetivo, propósito, né? Mas igual eu falei, eu acho que a gente não pode desistir de forma alguma. Para a Ana Livre, para mim, a equipe Ponto de Equilíbrio aí é um presente que aconteceu na vida dela desde praticamente do início da nossa luta, né? A Ana Lívia foi, né, fazer terapias na Ponto de Equilíbrio desde muito cedo, novinha, bebê. Então, assim, Pituquinha, sou muito grata, né? Essa equipe que nos acolheu, que tem toda a dedicação com ela, né? Agradecer também a tia Neures, que dá todo o suporte para a Ana Lívia, carinho nas terapias, né, respiratória, a tia Gabi, que atende ela também lá, né, no dia a dia. E é isso, eu sou muito grata por, entre tantas, né, ser escolhida para estar aqui hoje para partilhar com vocês. E é isso, mamães, não vamos desistir das nossas crianças, porque essa é a nossa missão. Sim. Né? A nossa missão é cuidar e ser luz na vida deles até quando Deus nos permitir. Esse é o nosso propósito. Isso, né? Sempre o buscar propósito. o melhor, né, para as nossas crianças. Sim. Obrigada, Ingrid, né? Eu tenho Imagina. um carinho muito especial, né, por você, pelas meninas, né, que não puderam estar aqui, Carol, Kênia. A gente sempre partilhou, né? Eu e a Ingrid sempre partilhamos mais, né? Um tempinho ali na clínica. Igual você falou, tem muita coisa da nossa história que bate, né? Sim, aí. muitas e eu vivências semelhantes. por esse cuidado que você sempre teve, né? Comigo, com a Ana Lívia, com a minha família. Ah, tá? Imagina, Obrigada. Angélica, sempre aprendi muito com você e quero continuar aprendendo. Amém. Vamos juntas. Vamos sim. Tá? Obrigada. Por nada. Nós encerramos essa entrevista maravilhosa com essa história inspiradora e obrigada a todos que estão nos assistindo. Até logo.